tarde, meus amigos. Peço permissão a Deus, aos mentores da casa, para, de alguma maneira, colaborar nesse dia de hoje atípico, como disse minha querida amiga Maria José, quem cumprimento juntamente com sua querida filha. Atípico por ser carnaval, e eu dizia até a Zezé que não é a primeira vez que eu fiz questão de estar num dia de feriado, estrangulado. Estrangulado, eu digo, numa das oportunidades, eu ministrei uma palestra aqui, quinta era algum feriado, não me lembro qual, e eu falei sexta. Eu acho isso tem um significado muito grande para mim, porque em qualquer momento é importante, e nós sabemos que a casa está cheia sempre, e mesmo que uma pessoa seja de alguma maneira beneficiada com alguma palavra aqui colocada, já vale, a recompensa é muito grande. Eu digo não minha palavra, porque quando eu me coloco numa circunstância como essa, eu me coloco também como ouvinte, porque eu também estou, obviamente, num processo evolutivo de aprendizado. Todos nós. Então, o fato de você ter um palestrante não significa que ele também não esteja aí. E é importante que esteja também, porque muitas vezes a experiência que você passa aqui decorre de alguma maneira da percepção que você tem aí. Isso é muito importante. Aliás, por isso que o mestre, ele veio à Terra. Os sábios da antiguidade na Índia costumam dizer que quando a maldade, ela se espraia e se alastra a um ponto muito crescente, a divindade ela se faz presente num corpo de carne. Então, quando o mestre ele esteve entre nós há 2000 anos, ele, com seu exemplo, em parte humano porque ele viveu num corpo de carne, ele sofreu. O mestre ele chora quando recebe a notícia da morte de Lázaro. Se pararmos para pensar, por que Cristo choraria, nosso grande Senhor? Onisciente. Por que a encarnação divina choraria? Já que tem a consciência cósmica da imortalidade, tem a consciência cósmica da ilusão desse nosso mundo de dualidades. Mas o mestre, ele chora, como outros grandes santos em determinados momentos verteram lágrimas, num ato de sublime amor. Ele chora porque naquele momento ali, ele se emocionando pela perda do amigo, ele se aproxima de nós. Ele faz com que de alguma maneira nós consigamos entender com mais clareza a mensagem dele. Por quê? Porque nós recebemos a mensagem divina de alguém que esteve entre nós e que compreendeu as nossas dores. Porque se o mestre se manifestasse apenas como uma força elementar suprema, abstrata, e pode fazer isso, claro, Deus é pessoal e impessoal, diz o meu mestre Paramahansa Yogananda, o nosso mestre Jesus poderia, de fato, se manifestar por meio de luzes e de forças astrais, ou poderia, no ato supremo da entrega na cruz, aniquilar todos que ali se encontravam com a força do seu pensamento. É óbvio que ele poderia fazer isso, mas ele não faz. Ele usa um poder muito maior, muito mais significativo do que o poder da destruição. O poder do exemplo, o poder do perdão, o poder do amor, a maior das forças. A maior das forças. Esse tema autotransformação, eu peço permissão aos amigos para ler um trecho da obra O Romance com Deus, de meu amado Guru Paramahansa Yogananda, em que o tópico é técnica para criar e destruir hábitos, e o outro tópico, prazeres simulados não conseguem substituir a bem-aventurança divina.
Quando quiser criar um bom hábito ou destruir o mal, concentre-se nas células cerebrais, o depósito do mecanismo dos hábitos. Para criar um bom hábito, medite. Então, com a concentração fixa no centro crístico, o centro da vontade que se situa entre as sobrancelhas, afirme profundamente o bom hábito que você quer estabelecer. E quando quiser destruir um mau hábito, concentre-se no centro crístico e afirme profundamente que todos os sulcos de maus hábitos estão sendo aplainados. Vou contar uma história verdadeira sobre a eficácia desta técnica. Na Índia, um homem muito ranzinza veio falar comigo. Era especialista em agredir seus patrões quando perdia o controle e, por isso, perdia um emprego atrás do outro. Ficava tão irado e descontrolado que atirava em que o incomodava qualquer objeto que estivesse à mão. Ele me pediu ajuda. Eu lhe disse: da próxima vez em que se zangar, conte até 100 antes de fazer qualquer coisa. É uma técnica simples, né? Ele tentou, mas voltou e me disse: Senhor, minha raiva aumenta por ter de contar até 100. Enquanto conto, fico mais cego de raiva ainda por ter de esperar tanto tempo. Parecia um caso perdido. Então eu lhe disse para praticar Kriya Yoga, que é a técnica de meditação, com a seguinte instrução: depois de praticar Kriya, visualize a luz de Deus entrando em seu cérebro, acalmando-o, acalmando seus nervos e emoções e apagando toda a raiva. Um dia, verá que suas explosões de raiva terão desaparecido. Pouco tempo depois, ele voltou a me procurar e desta vez disse: sou-lhe imensamente grato. Fiquei livre do hábito da raiva. Decidi testá-lo. Pedi a alguns garotos que o provocassem para uma briga. Fiquei escondido no parque ao longo do caminho por onde ele passava regularmente para que eu pudesse observá-lo. Os garotos tentaram várias vezes provocá-lo para uma briga, mas ele não reagiu. Permaneceu calmo o tempo inteiro. É melhor desejar morrer 1 bilhão de vezes do que se enredar em maus hábitos dos quais não se possa escapar. Dinheiro, sexo e álcool foram criados como prazeres simulados, pois jamais conseguirão substituir a bem-aventurança divina. Mesmo que a única coisa que você faça seja orar sinceramente a Deus, a grande alegria dele virá a você cedo ou tarde. Naturalmente, ele quer testá-lo com o sabor da tentação e a atração dos maus hábitos para ver se você realmente o quer mais do que aos sedutores pseudo-prazeres do corpo. Se você ceder, não chegará a lugar nenhum. Se continuar a colocar água na panela, ela jamais ficará seca. Seque a água dos maus hábitos no sol das boas companhias, das atividades saudáveis, da introspecção e da força de vontade, e acima de tudo, na meditação e na comunhão com Deus. Ninguém poderá ajudá-lo se você mesmo não quiser se ajudar. Como eu disse, se você tem força de vontade, o próprio Deus o ajudará. Quando o Mestre Jesus pediu ao Pai Celestial: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, quis dizer: não nos deixes na vala da tentação, onde caímos por fazer mau uso de tua dádiva de razão. A tentação não predominará se fizermos bom uso da razão que nos foi dada por Deus. Se apenas uma vez você provar a doçura de Deus na meditação, não será mais tocado pela tentação, jogará fora os maus hábitos e irá atrás de Deus. Se você realmente o buscar, acabará por encontrá-lo. Um dos mais profundos pensamentos de Paramahansa Yogananda, na minha humilde opinião, é a visão do mestre no sentido de que os maus hábitos que nós cultivamos nessa ou em outras vidas anteriores são a principal causa ou uma das causas principais do nosso sofrimento. Os maus hábitos, eles impedem a nossa autotransformação e nos aprisionam. Eu digo isso num viés duplo, de teoria e prática. De teoria porque eu leio o que o mestre disse, e isso toca profundamente o meu coração, e de prática porque, como qualquer pessoa, eu tenho os meus maus hábitos. A diferença, eu dizia isso à minha mãe, é que eu tento lutar contra eles. Os maus hábitos, eles são sutis, perigosos, invisíveis. Há os maus hábitos pequeninos, que passam quase desapercebidos,
Os maus hábitos pequeninos são muito graves. São talvez os mais perniciosos, porque são os maus hábitos do cotidiano. Aqueles maus hábitos em relação aos quais não damos muita atenção, não nos cobramos tanto, afinal de contas não é nada demais. O mau hábito de coisa tão simples, não cumprimentar pessoas. O mau hábito de evitar dar um sorriso, de cultivar o hábito da preocupação. Esse mau hábito me aprisiona muitas vezes, mormente depois que eu tive filhas de 3 anos de idade agora, 2 fofas gêmeas que eu tenho. Depois que eu virei pai, eu me tornei, eu dizia ao mestre isso, eu me tornei escravo mais ainda de alguns maus hábitos meus, como da preocupação excessiva. Mas, eu dizia à minha mãe, eu luto contra ele, eu tento pelo menos. Porque esses pequenos maus hábitos, eles vão se incrustando em nossa estrutura cerebral, inclusive, espiritual, de maneira que eles vão se tornando tão normais que nós simplesmente não cuidamos de lutar contra eles. E vamos achando isso absolutamente normais. O mau hábito da amargura. Há pessoas que cultivam o mau hábito da amargura. Podem não estar vivendo agora nenhum problema, mas a amargura permanece. Aprisiona. A amargura, a preocupação, muitas vezes, como nossa amiga leu, maior do que o problema. Pequenos maus hábitos e grandes maus hábitos. Os grandes maus hábitos são aqueles que atingem não apenas a nossa família, mas a humanidade inteira. O mau hábito do pensamento negativo. A terra passa por um momento delicadíssimo. Não precisa você ser religioso, espírita, católico, cristão, muçulmano, hindu. Não. Leia os jornais. Acompanhe as notícias. Veja quantas anda a humanidade. Há muitos séculos, quando um reino decidia entrar em guerra com outro reino, declarava guerra, marcavam no campo de batalha e o exército se posicionava. Milhares de homens, soldados, arqueiros, lanceiros, e do outro lado, no final do campo, o outro exército. Um cavaleiro mensageiro ia com uma carta, um pedido de capitulação, e entregava ao chefe do outro exército, ao rei, ao comandante supremo, pedindo a capitulação para evitarem a batalha. Esse gesto, dentro de um estado de barbárie, apresenta alguma dignidade. Um reconhece o outro e pede a capitulação. Hoje, em pleno século XXI, você abre os jornais e você vê determinados estados, por meio de alta tecnologia, disparando bombas de alta potência em pessoas em terra, com risco muito sério de atingir inocentes, que morrem e desencarnam sem perceber o que está acontecendo, senão no plano espiritual, porque a morte vem de cima. Do outro lado, o outro estado aprisiona determinada pessoa, coloca-o numa jaula e até a fogo. Coloca-o em uma jaula e até a fogo. Não precisamos ir muito longe, não. Basta que você veja a realidade do nosso país. Quando você vê exemplos como esse, você se preocupa mais ainda. Porque há séculos, quando os reinos duelavam, um reconhecia o outro de alguma maneira como seres humanos. Hoje, a impressão que se tem é que não se reconhece. E o que isso tem a ver com o mau hábito? O mau hábito do pensamento negativo. O mau hábito do pensamento negativo é invertido e neutralizado pela força da prece. A prece é uma das maiores forças da humanidade. Quando o mestre disse, amai uns aos outros como a si mesmo, existe nisso uma carga de sabedoria que ultrapassa os limites da religião.
da filosofia. Amar a outro como a si mesmo é perceber a unidade divina. Todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos aqui. Todos. Os irmãos que se encontram no hospital, os irmãos que nasceram com algum tipo de malformação genética, os irmãos que padecem de algum tipo de enfermidade ou doença mental, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como uma pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus se pode ter nascido com algum tipo de malformação genética? Todos são. Porque quando se diz que todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, está se referindo não ao corpo físico, mutável, passageiro e passível do processo de decomposição, mas à alma, imutável e perfeita. Imutável e perfeita. A nossa semelhança com o divino, com o nosso Pai Celestial, encontra explicação não na nossa formação corpórea, mas na nossa magnitude espiritual. Não no carbono escuro do carvão, mas no brilho do diamante. Ali está a imutabilidade. Não importa a sua compleição física, não importa se você tem saúde física, se não tem, se você é branco, se você é negro, se você é índio, somos todos rigorosamente iguais, unidos na mesma essência. Então, quando o mestre diz amai uns aos outros como a si mesmo, existe aqui uma grande sabedoria na percepção da unidade. E quando o mestre diz isso, ele nos remete a algo muito profundo. A vibração da prece. A energia. Nós somos energia. O grande problema e a grande questão é que nós, o tempo inteiro, canalizamos a nossa energia para fora. Pelos canais dos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Os sentidos nossos, canalizam a nossa energia para fora. Isso, inclusive, é a causa dos nossos desejos, frustrações. Quando você entra em prece, especialmente por meio da meditação, você inverte o fluxo. O que a meditação faz é inverter esse fluxo de energia. Não sou autorizado a explicar, não tenho autorização a isso, a explicar como funciona, mas, amai uns aos outros como a si mesmo, não é simplesmente você sair por aí distribuindo beijos. É você quebrar o mau hábito do pensamento negativo e entender a força do que é a prece. Não aquela prece que eu também me vejo assim. Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, essa não é a prece. Esta não é a prece. A prece não é essa. Aliás, ainda que não seja o Pai Nosso, que você se interiorize para falar com Deus, tem de vir de dentro. E isso vem com a concentração que qualquer pessoa pode fazer, concentrando-se no seu olho espiritual, por meio do silêncio, porque quando o movimento cessa, Deus começa. Quando o mestre disse, o reino de Deus está dentro de vós, existe isso, e nisso uma explicação magnífica. Não queira buscar Deus fora, busque dentro, porque quando você encontrá-lo dentro, você o encontra fora. Há muitos séculos, um dos grandes yogis da Índia, Swami Vivekananda, um homem de grande sabedoria, o primeiro yogi a ir ao Ocidente foi ele. Foi ele, antes mesmo do meu mestre. O mestre dele foi o luminoso Ramakrishna. E ele conta como é que ele se tornou discípulo de Ramakrishna, homem de Deus. Ele encontra esse guru, homem normal,
Não tinha nada extraordinário nele. Nada extraordinário. Aliás, os homens extraordinários não aparentam serem extraordinários. Essa é uma grande verdade. Os homens extraordinários. Ele encontrou o Senhor. Chegou até ele. Vivekananda era profundamente instigador, homem de uma inteligência profunda, estudioso. Ele buscava a Deus por todas as fontes. O grande Swami, que humildemente reverenciou. Ele então vai até o grande Ramakrishna e diz: Senhor, eu queria lhe fazer uma pergunta. A pergunta que ele fazia todas as vezes que ele encontrava um grande santo, um grande homem. E dizia: o senhor crê em Deus? Ramakrishna sorriu, disse: creio, com toda humildade. Você via a fotografia dele, era a encarnação da humildade. Disse: creio sim em Deus. Então o senhor Vivekananda disse: então, tem como provar isso para mim? Deus? Sim, com certeza. Como? A resposta veio numa voz simples, doce. Como? Eu o vejo em toda parte. Eu o sinto em toda parte. Eu estou vendo-o e sentindo-o nesse momento, muito mais intensamente do que eu estou sentindo a sua presença. Quando ele ouviu essas palavras, ele sentiu a força daquela vibração. Qual é a explicação da alegria de São Francisco de Assis? Que sofreu todas as dores e que morreu cantando, entoando um salmo. São Francisco de Assis, mesmo para os que não pregam em religião nenhuma, era um homem admirável. São Francisco de Assis é o exemplo de um ser humano autorrealizado. E São Francisco, pode consultar as fontes históricas, era um homem de uma alegria. Renunciou a tudo. A autotransformação dele é o exemplo da renúncia. E de onde vem essa alegria? De onde, meu Deus? Eu quero saber de onde é que vem essa alegria. De onde? Como é que uma pessoa pode... A alegria dos santos, dos homens realizados, eu quero entender isso. A alegria daqueles yogis do Himalaia, em roupas maltrapilhas, em meio ao frio, em profunda meditação e sorrindo. Sorrindo. A razão dessa alegria é a nossa busca. É a bem-aventurança divina. Porque nenhum prazer, eu desafio a qualquer filósofo, cientista, qualquer pessoa, não existe prazer terreno que satisfaça-nos plenamente. Não existe. Toda a felicidade nossa é passageira. Paramahansa Yogananda, meu amado guru, dizia: nós precisamos entender que muitas pessoas vivem, essa lição bateu fundo em mim, muitas pessoas vivem precisando entender o exemplo do oceano, porque muitas pessoas vivem entre a onda ascendente da felicidade, quando você está num momento de grande alegria, e a dor do sofrimento do declínio, da infelicidade. Há pessoas que vivem em uma espécie de onda ascendente e descendente, de felicidade e alegria, felicidade e alegria, felicidade e alegria. Hoje está muito alegre, hoje está muito triste, e alguns apáticos, que não estão nunca felizes nem alegres. A vida é sempre a mesma, não há nada de alegria. E o mestre diz, numa canção belíssima, que diz: eu sou a onda, faz de mim o mar. É preciso que nós esforcemo-nos para enxergar além dessa dualidade. Alegria, tristeza, saúde, doença, nascimento e morte. Este é um mundo de dualidades. Meu esforço hoje, meu maior esforço de todos, minha vida profissional vem depois, minha vida acadêmica vem depois, minha família vem depois. Meu maior esforço hoje é esta busca de Deus, para além da dualidade. Porque a dualidade
ela em verdade é a estrutura fugaz deste mundo ilusório de Maia. Este mundo ilusório. No alto de uma montanha, há milhares de anos, essa é uma lenda belíssima. É uma história. Não sei se é lenda. Um homem autorrealizado, já maduro, um sábio respeitado em toda a terra, que já havia adquirido autoiluminação, já havia adquirido autoiluminação, já havia se realizado. E mais, um dos grandes maus hábitos é imaginar que você não pode se realizar nessa vida. Como encontrar Deus, buscar Deus? Eu já tenho 39 anos, eu já tenho 73, eu já tenho 65. E Yogananda conta que ele estava num grupo, havia um grupo de devotos. O mestre, que era onisciente, olhou para uma devota que tinha mais de 80 e disse para todo mundo ouvir: esta senhora aí vai atingir a iluminação nesta vida ainda. Todos ficaram calados, impressionados. Porque é um mau hábito imaginar que você só pode se autotransformar ou melhorar ou quebrar os seus maus hábitos depois. Cuidado, viu? Porque a gente imagina que depois que morre vira anjo. Não. A gente leva o nosso cabedal deste e de outras vidas, inclusive. Então você precisa ter a decisão hoje da transformação em tudo, com a família, consigo mesmo. É tão mais leve ser assim. Convide Deus para isso. Convide Ele. Agora, tem de ser insistente, porque Deus é tímido. Você tem de insistir. Agora, insistir como filho e não, como diz Yogananda, como mendigo espiritual. Porque se você é filho, você vai clamar por ele como filho clama ao pai. É diferente. É diferente. Há muitos anos, no alto dessa montanha, o sábio Narada estava conversando com a encarnação divina, com o glorioso Senhor Krishna. E dizia esse sábio que já havia atingido a autorrealização e que estava na terra ajudando as pessoas, já tinha atingido um grau de evolução espiritual que poderia já, inclusive, em meditação, desligar-se desse corpo e partir para o cosmos. Mas continuava ajudando as pessoas. Muito bem. Sentado na montanha, disse ao Senhor, né? Poxa, Senhor, o Senhor sabe, eu ajudo as pessoas, peregrino, já sou um homem maduro. Ele não era tão idoso, não era maduro. Peregrino, mas eu já atingi a realização há tantos anos. Tantos anos, eu já estou realizado espiritualmente, que eu ajudo as pessoas até com uma certa dificuldade, porque eu não consigo compreender bem a dor das pessoas, porque como eu atingi a realização, eu ajudo, mas a pessoa está sofrendo por conta de uma doença, ou por conta de uma decepção. Eu ajudo, mas eu não entendo a dor, já que eu sei que tudo é passageiro, etc. Eu queria entender mais, mas realmente é difícil para mim. Aí o Senhor Krishna disse: é verdade, eu imagino, já que você, Narada, meu filho, já atingiu a realização há tantos anos. Continuaram conversando. Em determinado momento, o Avatar, a encarnação divina, disse: você me faria um favor? Narada disse: perfeitamente, Senhor. Eu estou com um pouco de sede. Você poderia ir pegar um pouco de água para mim? Aí o sábio disse: claro, Senhor, irei com todo. O Senhor sabe que é um pouco demorado, porque o riacho fica no pé da montanha. Vou demorar um pouco. Não tem problema, você pode pegar essa água para mim? Posso. Ele foi descendo a montanha. Foi descendo a montanha, foi descendo a montanha. Quando ele chegou no meio da montanha, já se passava um dia ou dois,
ele viu uma jovem, não foi sonho não, mas ele viu uma jovem lá, tá? Uma jovem muito bonita, aliás, belíssima, uma beleza divina, mitológica, e ele realmente ficou encantado com a beleza dela, e ele ficou observando ela, isso o sábio Narada, aproximou-se para pegar água, e ela sorriu para ele, e com a voz angelical, disse: eu conheço o senhor sábio Narada, e desde pequena que eu sonho com o senhor, porque o senhor faz o bem a todo mundo, e eu disse a meu pai, um dia eu serei esposa dele. Ele, quando ouviu isso, ele ficou surpreso, e continuou a conversar com ela, e ela era de uma bondade encantadora, uma pessoa bondosa. Continuaram conversando. Ele resolveu acampar nas redondezas, e durante alguns dias foram se conhecendo e conversando. Muito bem. Da conversa, converteu-se, metamorfoseou-se. A água esqueça, foi só o começo da história. A água já foi embora há muito tempo. A conversa se metamorfoseou em encantamento. Eles ficaram namorados, etc. Ficaram muito amigos. Essa amizade se transformou em afeto. Até o dia em que ela disse a ele: eu preciso lhe fazer uma confissão. Eu, para ser sua mulher, porque eles se respeitavam muito, né? Eu preciso lhe apresentar meu pai. E qual não foi a surpresa de Narada, quando ela diz a ele que o pai dela era o rei daquelas terras. Ele ficou surpreso e disse: tudo bem, eu conhecerei seu pai. Eu conhecerei seu pai porque esse amor que nos une, respeitoso, merece uma atenção e uma consideração e a bênção de seus pais. E o sábio então foi com ela. Quando ele chegou próximo do rei, o rei olhou para ele: não precisa me dizer nada, eu sei quem é o senhor. O senhor é Narada, um dos grandes sábios da nossa terra, o homem que faz o bem a todos nessa terra. E vi que o senhor está acompanhado de minha filha. Não precisa dizer nada. Eu darei a mão de minha filha ao senhor, e mais, eu lhe transformarei em conselheiro desse reino, porque os seus conselhos filosóficos, espirituais, trarão prosperidade a essa terra. E assim aconteceu. Ele se transformou num conselheiro iluminado, auxiliou o rei, viajava por todo o reino, proferindo palestras, orientando as pessoas, e o reino prosperou naqueles próximos anos, como nunca na história daquele reino. Tiveram 3 lindíssimos filhos. Lindíssimos filhos. Lindíssimos filhos. Um belo dia de madrugada, em casa, ele ouve um forte tremor. Uma tempestade se aproximava. Não foi apenas uma tempestade, foi a mais violenta tempestade daquela era. E as águas começaram a descer. Com uma força catastrófica, as águas foram devastando o reino. Pastos, plantações, animais. As águas levavam tudo e todos. Narada então tentou avisar o rei. Não conseguiria, porque o palácio estava completamente destruído. Acomodou a sua esposa e filhos num quarto. Quando em determinado momento uma das paredes cede e a água leva um dos seus filhos, em desespero completo, pela dor profunda de ver o seu filho levado pela água, a mãe, esposa dele, a querida esposa, se joga nas águas atrás do filho. Ele segura os outros 2 filhos, pede que os filhos aguardem e tenta segurar. Os outros 2 filhos seriam levados por uma outra tromba d'água. Ele se joga na água, dizendo: eu morro, mas salvo meus filhos. De nada adiantou. Todos mortos. Na manhã seguinte, quando as águas baixavam, ele chorava compulsivamente. O choro da dor, da perda. Ele chorava com uma dor avassaladora. Ele chorava com a cabeça entre as pernas no chão, vendo a desolação das águas. Em meio ao pranto, ele sente: Narada. A dor é tamanha que no primeiro momento ele não sente quem o chamava, que insistiu. Narada, quando ele olha, o Senhor Krishna, meu copo d'água. Ele olha e diz: mas Senhor, desculpe, eu sei que iria pegar o copo d'água ao Senhor, mas
passaram-se anos. Não, passaram-se alguns minutos. Você pediu para que eu lhe lembrasse como eram as dores passageiras. E meu copo d'água. Mas se passaram décadas, meus filhos. Não se passaram décadas nenhuma. Foram só alguns minutos. Foi um grande sonho. E o copo d'água? E o copo d'água? Para Deus. De vez em quando eu coloco no meu celular, como fundo de tela, um copo d'água. Para que eu me lembre. Sabe de quê, doutor? De que não importa se eu estou na felicidade mais grandiosa, com minhas filhas, ou quando eu estou com o maior das preocupações, ou medos, o copo d'água. O copo d'água. A nossa maior busca, a nossa maior missão é levar o copo de água para Deus. Felicidade, realizações, alegrias, todas passageiras. Sofrimento, dores, passageiras. Creia, quando vivemos, parece que não tem fim. Lembre do copo d'água. Coloque a imagem do copo d'água em seu celular. Mas, Pablo, o que é o copo d'água para Deus? O que é o copo d'água para Deus? Eu poderia parar de falar aqui para dizer, pensem no que é o copo d'água. O que é que Deus quer de você? O que é que Ele quer de você? O seu retorno, a sua volta. Quando Deus criou o universo, o Pai Celestial, e o irmão Ananda Moy, quando narra isso, ele diz, quando Deus criou o cosmos, vocês se lembram? Vocês estavam lá. Estávamos lá, lógico. Somos partículas dele. Só que sucessivas encarnações na Terra, em outros planos anteriormente, talvez. Sucessivas encarnações derivadas da lei do desejo, porque é o desejo que determina as sucessivas encarnações, diz o mestre. Porque quando nós deixamos de ter desejo, se não desejar a Deus, o oceano de nascimentos e mortes desaparece. O copo d'água a ele é o retorno, é a única coisa que ele não pode ter. Deus pode ter tudo, mas é uma coisa que ele não pode ter. Ele poderia tirar de você, ele não quer fazer isso. Seu amor. Seu amor. Eu tenho amigos muito queridos que não creem em nada. E isso não significa que eles são piores do que eu. Porque uma das principais formas de vaidade, um mau hábito que precisamos combater, é a soberba espiritual. Daqueles que se acham superiores porque são religiosos, ou porque creem em Deus, todos somos iguais perante Deus. Agora, a percepção do divino nos descortina o horizonte, o nosso horizonte. Então esses amigos que não creem, eu os trato com o mesmo amor, e muitas vezes são pessoas que exercem Deus muito mais do que aqueles que professam. Porque de nada adianta você dizer que ama a Deus se você não age de acordo com as leis divinas. Mas eu digo a esses amigos, Deus não é um convencimento. Eu não vou lhe convencer. Eu não vou senta aqui, por favor, meu amigo. Senhora, por favor. Olha, Deus existe. Deus é uma realidade muito mais real, me permita, do que nós, do que essa ilusão. Deus é grandioso. Deus é a suprema bondade, a luz de todas as luzes, o poder de todos os poderes, a razão única e última, a bem-aventurança eterna, a alegria que não acaba, a paz suprema,
a quietude. Tudo isso não é compreendido pelo intelecto, é sentido pelo Espírito. É sentido pelo Espírito. É uma experiência, é um encontro. Nossa autotransformação começa dentro de nós. Começa dentro de nós. Meu trabalho é muito difícil. Eu trabalho na justiça e eu tento sempre fazer com que as pessoas melhorem. Sempre. Sempre tento fazer isso. Às vezes eu pergunto, tem fé em Deus? Tenho. Então vamos elevar o pensamento a Deus. Não adianta a gente, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Seja feita a vossa vontade é a frase mais difícil, porque você quer que seja feita a sua vontade, não a dele. Aí nessa parte da prece você fala baixinho, seja feita a vossa vontade. Tem hora, não dá um certo, né? Você fica assim, que seja feito ao Senhor, mas eu não quero que isso aconteça. Não, por favor, Senhor. É difícil, mas é um sublime desafio. Porque quando você realmente diz assim, Pai, eu me entrego. O general divino se levanta. Eli. Que no Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele não abandona o filho. Nunca. Deus não abandona um filho. Nunca. Que Deus abençoe a todos, meus amigos. Muito obrigado.